Olá, queridos amigos, companheiros, é sempre uma grande alegria mais um dia compartilhar com todos no momento de leitura, esses momentos de reflexões que nos foram trazidas pelo Espírito Emmanuel nesse livro Amigo Ceifa de Luz. Agradecidos sempre ao Chico Xavier, que psicografou com tanta generosidade livros e mais livros, um compêndio com tanta sabedoria, com tanta luz, que nos ilumina a caminhar, que nos ilumina a forma de pensar, que possamos, em nossas preces, agradecer a Deus pela vida, pelo dia de hoje, pela oportunidade bendita de colocarmos um pouquinho em prática tudo aquilo que aprendemos com esses espíritos e que abençoe cada vez mais esses nobres e gentis corações que compartilham os seus pensamentos elevados de uma forma bem simples, para que possamos ter acesso a começarmos a nossa caminhada com a certeza do amparo de Deus em nossas vidas, amparo dos benfeitores e guias espirituais. Hoje iremos fazer a leitura da mensagem número 24, que tem como título Mais Alto. Emmanuel nos traz aqui o Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 32, em que Jesus perguntou: se amais somente o que vos amam, qual é a vossa recompensa? Evidentemente, é sempre fácil estimar os que nos amam, valorizar os que nos servem, apoiar os que nos aplaudem, alegrarmos-nos com aqueles que se nos regozijam com a presença, solidarizarmos-nos com os que nos seguem, louvar os que nos reverenciam, ajudar companheiros agradecidos e trabalhar com os que se afinam conosco. Em Jesus, porém, a vida nos impele a diretrizes mais altas, não é? É um bem mais alto, a gente fala uma outra faixa. É preciso desculpar os ofensores e orar por eles, compreender os que nos desajudem, respeitar os que nos desaprovam, abençoar quanto nos criem problema, prestigiar a causa do bem de todos, ainda quando partam daquele que não comungue os pontos de vista, admirar os opositores naquilo que demonstrem de útil, auxiliar os irmãos indiferentes ou incompreensivos e contribuir nas boas obras junto daqueles que nos considerem ou hostilizem. Como é fácil de anotar, tudo agrada quando se trata de agir segundo os padrões de vivência que nos lisonjeiem a personalidade. Entretanto, para servir com Cristo, é necessário colaborar na construção do reino do amor, com a obrigação de erguer-nos mais alto para esquecer o próprio egoísmo e realizar algo diferente. Mais alto. Então nós vivíamos dentro de um padrão, e o convite foi: é um padrão mais alto, vocês têm condições de atingir esse padrão mais alto, né? É uma nova proposta. Nós buscamos, né, dentro dessa leitura, e encontramos essa base de entendimento, de raciocínio que Emmanuel nos traz, no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Amai os vossos inimigos. Eu coloquei o item 3, mas eu vou fazer a leitura da passagem de Mateus capítulo 5, em que o primeiro item desse capítulo, Kardec coloca. Está escrito assim, né, no Evangelho de Mateus, Jesus nos ensinando: aprendeste o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eles aprenderam o que foi dito para eles. Quem disse isso? A lei de Moisés.
Então a lei mosaica dizia: amai o vosso próximo e odiai apenas o vosso inimigo. E na proporção, dente por dente, olho por olho. Quando Moisés trouxe essa lei, que a gente acha, nossa, que absurdo. Não, não era não. Era um progresso naquela civilização. Porque às vezes o outro tinha apenas pisado no pé de alguém e o outro matava ele e a família. Eram aquelas tribos brigando com tribo pelas coisas ínfimas e de uma forma que a gente pode dizer desproporcional. Então, se eu lá no meu dia a dia, por algum motivo, fizesse o outro perder um dos, sei lá, um jumentinho, um boi, qualquer que fosse, eu não tinha que ressarcir só um animal que eu fiz ele perder. Eu, às vezes, ia pagar aquilo com a minha vida, com a escravidão da minha família. Então, era muito desproporcional. Então, quando Moisés vem com a ideia de olho por olho, dente por dente, foi um progresso. Foi um progresso. Não é mais um dente por uma dentadura, dente por dente. Tá bom. Estava ali no limite. Então ele vai, Moisés te ensinou, né? Foi isso que ele ensinou. Vocês vão amar os amigos de vocês, que são da sua clã, que são do seu grupo, e os inimigos vocês podem odiar. Mas eu, porém, vos digo, é Jesus. Então Jesus é como se dissesse assim, ó, vocês aprenderam isso aí há quantos séculos sobre Moisés? Aprenderam bem a, pelo menos, ser um olho por olho, a já não fazer mal de uma forma desproporcional? Mas continuam fazendo mal. Então o brado de vocês era... O nome que vocês escolheram, guerra. Guerra a todos aqueles que não sejam judeus. Guerra a todos aqueles que não compartilham da nossa maneira de pensar. Guerra. E aí Jesus chega dizendo o seguinte, olha, eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos do vosso Pai que estás nos céus, que faz o sol se erguer sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porquanto, se amas apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazei mais do que os outros? Os gentios também não agem assim? Eu vos digo que se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino do céu. Então vamos reparar. O convite do Cristo é, falou assim, vocês foram até a aula que ensinavam sobre Moisés. Aprenderam? Tá. Agora eu vou dar uma outra lição. Não é mais guerra, a palavra não é guerra, a palavra agora é amor. É lei de amor. Né? Quando a gente lembra que é lei de amor, é uma faixa muito mais alta. Então, ele questiona, Jesus questiona, olha, o que você faz melhor do que o outro? O outro também age assim. Se aqueles que não conhecem Jesus, se aqueles que não conhecem nem a lei judaica, que são, no caso aqui, os gentios, agem assim, o que vocês fazem de tão espetacular? Então ele estava mostrando que eu não conseguia ir um pouco além. Vocês tinham parado ali. Se Jesus veio à Terra, ao planeta, o nosso governador planetário, trazer uma lição em pessoa, ou seja, ele veio exemplificar tudo aquilo que ele falava, mostrar que era possível, porque se ele veio é porque viu condições em nossos corações de caminhar um pouco mais acima. Ele viu essa possibilidade, então ele não teria vindo. Ele viu luz, ele viu que éramos capazes. E a gente para pensar, e às vezes a gente acha, nossa, como eu falei, a lei de Moisés é muito atrasada.
Mas eu poderia dizer que muitos nossos companheiros, nossos irmãos, ainda não chegaram nem em Moisés. São pré-mosaicos. Vocês sabem por quê? Às vezes a gente escuta histórias, lê no noticiário, uma coisa do dia a dia, no trânsito, um automóvel que bate no outro, a lataria, causa lá um prejuízo. Na lataria do carro, lata, né? Vamos deixar isso claro, lata. Cada vez mais, uma lata mais boba, né? Cada vez mais fraca essa lata, diga-se de passagem. E o outro sai daquela situação buscando justiça e ele tira a vida do outro. Reparem como foi desproporcional. Ele não pegou o carro dele e bateu no carro do outro. Já seria uma insensatez. A gente ia falar assim, nossa, que é isso? Tirar a vida do outro. Ou daqueles que estão com o outro naquele carro. Então eles chegaram a Moisés? Não. Ainda não conseguiram nem entender Moisés. Então nós vamos pensar assim. É uma nova proposta que Jesus nos apresentou há 2022 anos. Essa proposta, que é a lei de amor, nos fazendo pensar assim. O que vocês fazem de melhor? Vocês já não conheceram Jesus? Vocês não estão trabalhando para ser cada vez melhor? Como é que vocês acham que vocês vão ser melhores? Quando que? Quando vocês aprenderem a amar, né, os vossos inimigos. Reparem bem, que se a gente ama somente aquele que nos ama, qual é a nossa recompensa, né? Está lá em Lucas. É como a gente fala assim, olha, conviver só com os perfumes cheirosos todo mundo quer, né? Só que a vida não é assim. Nós vamos ter que conviver numa sociedade heterogênea de sentimentos, de raciocínios. Nós vamos ter que aprender a conviver, respeitar, abençoar, auxiliar todos esses outros. Buscar o que nós temos em comum com o outro. O que nós temos em comum com o outro? Para conseguirmos melhorar, nós temos uma filiação. Nós somos filhos de Deus. E quando a gente vai erguendo mais alto, a gente vai se esquecendo, a gente vai renunciando àquela necessidade do prestígio, do egoísmo, da vaidade. A gente vai aos poucos. Isso vai acontecer, né, como a gente poderia dizer, passo a passo. Faz parte do processo. Kardec nos traz aqui o item 3, que eu vou ler apenas 2 parágrafos. O primeiro e o último. Para quem quiser depois acompanhar no Evangelho, é um raciocínio de Kardec. Olha só. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Então nós falamos aqui, erguermos mais alto para esquecer desse próprio egoísmo. Vejamos agora o último parágrafo. Amar os inimigos, portanto, não é ter por eles uma afeição que não é natural, uma vez que o contato com um inimigo faz o coração bater de uma forma totalmente diferente da que ocorre ao contato com um amigo. Amar os inimigos é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segundas intenções e sem restrições o mal que nos fizeram. É não colocar nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em lugar do mal. É ficar alegre, em vez de triste, com o bem que lhes aconteça. É estender-lhes a mão para socorrê-los em caso de necessidade. É evitar, por palavras ou ações, tudo que possa prejudicá-los. É, enfim,
retribuir-lhes o mal com o bem, sem intenção de humilhá-los. Aqueles que assim proceder cumprem plenamente o mandamento: amar os vossos inimigos. Então, acho que Kardec foi muito feliz, né, quando nos coloca o seu pensamento, para entendermos se nós já conseguimos pelo menos isso. É assim que nós vamos caminhando. É assim que nós iremos crescer um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais a cada dia. A caminhada é longa, bem sabemos, né? É uma caminhada longa. Mas todas as vezes que tivermos diante dessas criaturas que não nos aplaudem, e pelo contrário, estão sempre buscando encontrar o menor deslize, vamos lembrar do pensamento de Jesus, vamos lembrar do que ele nos pediu, um pouco mais. Um pouco mais. Não é conviver com elas como convivemos com um amigo. É entendermos que vivemos num mundo de diferentes espíritos. Somos heterogêneos ainda. E não podemos exigir no outro aquilo que não nos colocamos na prática. Não seria justo. Primeiro você faz, primeiro eu faço, depois eu tenho condições, né, de viver de uma forma, de ter um pouquinho maiores expectativas. Por enquanto, que a nossa expectativa possa ser com a gente mesmo. Lembrando sempre de Jesus, né? O que vós fazeis que o outro não faz? Vocês têm, né, a boa nova, vocês têm a doutrina espírita. Vocês têm inúmeros exemplos na vida prática. O que vos falta? Um pouquinho mais de conhecimento ou seria que nos falta um pouquinho mais de boa vontade? Coragem para vencer esses limites apertados das lições do ontem. A lição de Moisés. Que hoje possamos, como alunos e aprendizes do Cristo Jesus, entendermos que é um padrão bem mais alto. São faixas mais elevadas de pensamento e de sentimento. E nós temos condições, sim, de estarmos nela. Por isso sempre vamos pedir que Deus nos abençoe, a todos nós, ajudando-nos a manter nesse equilíbrio, nesse pensamento maior, que é da lei de amor, em todos os movimentos das nossas vidas. Por mais simples que sejam, vamos lembrar que nós já temos Jesus dentro dos nossos corações. E Ele é justamente esse modelo que nos conduzirá sempre aos braços do Pai. Graças a Deus, muita paz, muita harmonia e muito amor sempre.